Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, meu povo. Vocês estão bem? Hoje nós vamos para o dia 6 de abril. Glória a Deus. A palavra-chave de hoje é posicione-se. E a nossa leitura bíblica está lá em Lucas capítulo 11. Vamos lá. Vamos começar. Lucas capítulo 11. Jesus ensina a orar. Jesus estava orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. E Jesus disse: quando vocês orarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. A parábola do amigo que incomoda. Jesus disse: se um de vocês tiver um amigo que for procurá-lo meia-noite, dizendo: amigo, me empresta 3 pães, porque outro amigo chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer, e esse amigo, outro lhe responder: lá de dentro, deixe-me em paz, a porta está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, porque é seu amigo, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo que lhe dará tudo que tiver necessidade. Jesus encoraja a oração. Por isso, digo a vocês, peça e lhe será dado, busque e acharão, bata, a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao seu filho e lhe pedisse que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao seu filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo que lhe pedirem. Jesus e Beelzebul. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era o mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam: ele expulsa o demônio pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E outros tentando impediam ele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Por isso, vocês dizem que eu expulso o demônio por Beelzebul. E se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem o filho de vocês o expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Se porém, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente e bem-aventurado, bem armado, guarda da própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente que ele, vence-o, tira-lhe a armadura,
em que confiava e reparte os despojos. Quem não é por mim é contra mim. Quem é comigo não ajunta, espalha. Não, quem é comigo não ajunta, espalha. Isso mesmo. É porque achei que faltou uma vírgula, não foi? Alguma coisa. Ó, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo ajunta... Ah, tá. E quem comigo ajunta não espalha. Agora que eu entendi. A volta do espírito imundo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso. E não achando diz, voltarei à minha casa de onde saí. E voltando encontra varrida e arrumada. Então leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. O último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. A exclamação de uma mulher. Aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz, bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que amamentaram. Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. O sinal de Jonas. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas, porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra. Peraí. Tá grudado. Para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Os ninivitas se levantarão no juízo como essa geração e a condenarão, porque se arrependeram na pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A luz do corpo. Ninguém, depois de acender uma lamparina, coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas um lugar em que ilumina bem, a fim de que entrem e vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo, e os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja treva. Pois, se todo o seu corpo for luminoso, sem qualquer parte em trevas, será todo resplandecente com a lamparina, quando ilumina você em plena luz. Jesus censura os fariseus e os escribas. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu convidou-o para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver Jesus, que não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor lhe disse, vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade, seus tolos. Quem fez o exterior não foi o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do corpo e do prato, e tudo será limpo. Ai de vocês, fariseus, porque vocês dão dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezam a justiça, o amor de Deus. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês que são como sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus, Mestre, ao dizer essas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu, ai de vocês também, intérprete da lei, porque sobrecarregam os outros fardos superiores com as forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram.
assim são testemunhas e aprovam como cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque mataram os profetas e vocês edificaram túmulos para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profeta, apóstolos, e algum deles matarão e outros perseguirão, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar do santuário. Sim, eu afirmo a vocês que impedirão a conta dessa geração. Ai de vocês, intérprete da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram o que estava entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar aquilo que eles diziam motivo para o acusar. Glória a Deus. Agora vamos para o devocional do Café com Deus Pai. Dia 6 de abril. Hora de agir. A sua ação será determinante para o seu milagre. Eita! Então quer dizer que o milagre, né? Tem minha parte? Tem, gente, tem nossa parte. Simão respondeu: mestre, esforçando-nos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Lucas 5:5. Muitas vezes acordamos com a sensação de que a nossa vida é vazia e logo somos invadidos pelo desânimo, até mesmo nos levantar da cama sem entender o motivo. É normal passar por um ou outro dia dessa forma, considerando que temos enfrentado cada vez mais desafios nos dias de hoje. Mas quando essa situação se torna recorrente, não conseguimos mais lidar com as circunstâncias. É muito grave porque a nossa vida fica paralisada. Eu já passei por isso e aprendi que a única alternativa para romper com o estado de estagnação é tomar uma decisão em Deus Pai. Mas, antes de tudo, você precisa entender que uma decisão é algo totalmente distinto de um sentimento. Por isso, quando decidimos algo, afirmamos o nosso posicionamento e não damos espaço para o desânimo ou a tristeza paralisarmos. Existem muitas promessas de Deus para você, mas alcançá-las passa pela sua decisão pessoal. Ai, gente, que forte, vou ler de novo. Existem muitas promessas de Deus para você, mas alcançá-las passa por uma decisão pessoal. Então, defina o que domina a sua vida e rompa com o que impede de viver milagres de Deus. É preciso posicionar-se com fé e obediência, assim como Simão Pedro fez. Mesmo que você não entenda, obedeça, pois a fé é sobre dar passos antes de ver o chão. Muitas vezes você pode até ser criticado por isso, mas algo que aprendi é não viver por elogios ou por críticas, mas sim por aquilo que o Pai te diz. Assim como Pedro fez o que aparentemente não fazia sentido, mas pela fé experimentou o milagre. Agarre-se à palavra de Jesus e rompa com qualquer desânimo e estagnação e viva além do hoje o que os seus olhos podem ver. As pessoas, elas estão tão acostumadas a não ouvir a Deus que elas se apegam em pessoas, entendeu? As pessoas, elas estão tão acostumadas a simplesmente ignorar o que Deus está dizendo, que elas querem se pegar no que os outros falam. Então elas se movem ou por elogio ou por reclamação. A vida é muito difícil assim, gente, porque você se mover pelo outro. Aí você pergunta para mim assim: Poliana, como eu vou saber qual é a vontade de Deus para mim? Conheça as Escrituras. Conheça claramente as Escrituras. Porque todos os dias que você lê, por isso que eu faço questão. Olha, eu sinceramente duvido que todas as pessoas que lêem esse devocional lêem os textos básicos, porque é longo. Às vezes a gente pega, às vezes, 10 minutos de leitura, 11 minutos de leitura, 12 minutos de leitura às vezes, não é?
Sabe por quê que eu faço questão de ler? Porque nós precisamos conhecer as Escrituras. Eu e você precisamos saber o que tem aqui. Porque se eu não souber o que tem aqui, isso daqui vai influenciar muito pouco na minha vida. Muito pouco ou quase nada. É uma paginazinha que a gente lê do devocional. Às vezes fica realmente grande, um pouco cansativo às vezes, mas eu leio. Sabe por que eu leio? Porque se eu não conhecer as Escrituras, eu não vou saber o que Deus quer para minha vida hoje. Poliana, como você tem tanta clareza da vontade de Deus? Que eu leio a Bíblia. Que eu leio a Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Deus não quer você só. Deus não me quer só. Salmo 60 e... Ai, meu Deus, agora eu esqueci se é o 67 ou 68 diz isso. Diz assim, e Deus fez com que o solitário habite em família. Tem um outro texto lá em Êxodo que diz a mesma coisa. Ele diz que Deus pegou 2 parteiras e fez elas habitarem em família, que elas eram só, porque elas protegeram os bebês de Israel. Então assim, eu sei que Deus gosta de fazer as pessoas habitarem em família, então eu já sei que Ele gosta. Tem outros textos da palavra que diz a mesma coisa. Inclusive tem mais uns 2 ou 3 salmos que falam a mesma coisa. Mas então, Poliana, por que você está só e por que eu estou só? Talvez você se questione. É porque faltam detalhes. Falta mesmo. Nós precisamos nos encontrar no meio do caminho com Jesus e ouvir qual é a vontade dele para a nossa vida. O tempo terreno, ele precisa se encaixar com o tempo espiritual. Como que eu sei que o casamento de uma pessoa que é amante não funciona? Por causa da Bíblia. Como que eu sei que matar é errado, que roubar é errado? Tudo isso eu sei por causa da Bíblia. Porque é pecado. Pecado que nos leva à morte. Como que eu sei que comer demais é pecado? Por causa da Bíblia. Beber demais é pecado? Por causa da Bíblia. Aqui tem um manual de sobrevivência, de comportamento. É um testamento, é uma forma de viver a vida, é uma herança, sabe? É que eu pego essa herança aqui, ó, e eu quero viver essa herança. E é por isso que eu sei qual é a vontade de Deus. E quanto mais alinhada eu estiver aqui na palavra, mais eu vou ouvir Deus falar comigo. A primeira coisa, que Deus tem que... Não, Deus não tem que nada. Deus não tem que falar comigo e Deus não tem que falar com você. E se Ele falar, é graça. Então, eu quero essa graça. Então, eu vou me alinhar com o que a palavra diz. Não adianta eu ter um comportamento humano, mundano, e querer ouvir Deus. Deus está num lugar, porque a Bíblia diz que Ele está, chamado santidade. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Como é que eu sei que Deus está num lugar chamado santidade? Porque se ninguém vai ver Ele, se não for santo, então Ele está lá. Se Ele está nesse lugar, eu quero ir vê-lo, então eu preciso de santidade. Vocês entendem como, se você lê as Escrituras, 90% de toda a palavra que você precisa já está aqui, já está revelada. O teu comportamento, o teu pensamento, as tuas atitudes, as tuas ações vão mudar. Só de ler a palavra. Então eu quero te incentivar, te encorajar a ser um leitor da palavra e viver aquilo que a Bíblia diz. E aí sim você vai estar pronto para viver um milagre. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos a tua revelação, Senhor. Nós queremos o teu milagre. E por causa disso, nós nos comprometemos com a tua palavra. Espírito Santo, nos alinha a tua vida. Nos alinhe, Senhor, na direção do céu. Senhor, que a nossa vida seja útil para o reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você, querido, mais do que receber, que você tenha utilidade para o reino. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Mas ele é de Jesus. E por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã.
se Deus quiser. Aleluia.